Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago, eu sou o apresentador do Gordinho Arrebenta e na entrevista de hoje nós vamos trazer um convidado muito especial. O nome dele é Felipe. Eu vou ler o briefing que eu preparei para vocês, tá bom? O Felipe ele é doutor em Ciências Sociais, fundador e apresentador do canal Drops de Sociologia, que traz em sua essência, esse canal, ciências sociais de um jeito divertido, por meio do entretenimento e da cultura popular. Eu fico muito feliz e honrado por ter o Felipe aqui conosco hoje, para que nós possamos ter uma reflexão sociológica sobre o seguinte tema que eu vou passar logo após a gente conhecer o Felipe. Boa tarde, Felipe, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? E você? Chuchu, beleza, melhor agora. Opa, Tá tudo certo que eu falei sobre você? tá certo, tá certo. Sou doutorando ainda, né? Estou Doutorando. estudando. Legal, Só legal. daqui 3 anos eu vou virar doutor. Eu. Legal, legal. Muito obrigado por compartilhar. E eu vou ficar aqui, eu acredito que os inscritos também torcendo para dar tudo certo no seu doutorado, na sua tese, tá bom? Eu espero que dê certo mesmo, porque, É trabalho, né? né? Vamos lá. Hoje a gente vai ter um tema. O tema da nossa conversa, do nosso bate-papo, vai ser as origens, a importância e representatividade da comida na mesa das famílias da periferia de São Paulo, tá bom? Isso está dentro do que o Felipe está fazendo, né, no seu doutorado, né? A periferia, sim, né? Ah, A sim. juventude periférica. Isso. Evidentemente, a alimentação, como eu trabalho com o mercado juvenil na periferia, então a alimentação entra um, como um tema. A alimentação festiva, né? Então é bebida, né? Sim. Uísque, Red Bull, essas coisas que os jovens gostam de fazer. Isso. Muito obrigado. Então você está fazendo ali como eu posso dizer, né? Abrindo ali um leque ali de, né, dentro do seu estudo um pouquinho para a gente debater, trazendo para a parte, né, de comida, né? Sim. Então, Felipe, vamos lá. Primeira pergunta. Você acredita que a comida conta história? A comida conta muita história, né? Na verdade, quando a gente olha a alimentação, a gente está olhando necessariamente uma condensação da cultura, né? O que a sociedade gosta de comer, a tradição, por exemplo, pensando em São Paulo, né? A gente tem a cidade de São Paulo em si, você vai encontrar comidas de todos os lugares, muito Sim, porque a partir dos anos 30 começa uma intensa migração do norte, do nordeste e mesmo do interior de São Paulo. Então, na casa do paulistano, você vai encontrar cuscuz até comida japonesa. Então, no mesmo prato você vai é encontrar, né? Então, verdade. O aqui mesmo, famoso arroz e feijão com macarrão, né? que é muito bom, eu gosto Sim, muito, macarrão com feijão. sim. É essa mistura como eu ia dizer englobamento, né? Mas aconteceu de forma global também, né? Porque além das regiões do Brasil vieram muita gente de fora, né? Que você falou do É, sushi. é, você tem, aqui em São Paulo, você tem primeiro um processo de imigração, que é Uhum. italiano, português, espanhol, e depois você tem um processo de imigração, né? No final dos anos do século XIX, você tem um processo de imigração, que o Uhum. pessoal vem para trabalhar no início da industrialização, nas fábricas, e depois, nos anos 40, né, de 30, a partir de 30, na verdade, você começa um processo intenso de migração. E Uhum. aí você vai encontrar arroz, feijão e macarrão, né? Você vai encontrar essa mistura que tem, de fato, ela existe, né? Ela está presente na nossa Sim. alimentação diária. A gente vê na periferia, a gente vê temaqueria. Se você Sim. for pensar que tem muito, se você for pensar que tem migração, essas migrações vêm de lugares onde não tem sushi,
mas a cidade oferece sushi e as pessoas querem comer sushi, eu tenho esse processo que você falou de englobamento, mas é um englobamento seletivo, assim, porque a comida precisa fazer sentido para você. A gente não come qualquer coisa só porque é Sim. do estrangeiro ou só porque Uhum. é do estado de onde meus pais vieram. Eu como porque faz sentido. Então, se você tem macarrão e feijão, é porque, em alguma medida, ambos fazem sentido para quem come. Sim. Né? A gente não come inseto, não come cachorro, não come essas coisas. Então, tem um processo que a tradição seleciona, né? Tradicionalmente a gente vai selecionando o que a gente quer comer e o que a gente não quer comer. Exatamente, como você mesmo falou, né? Muitas das coisas que a gente come é o que faz sentido. E, e o tempo, muitas vezes, faz com que algumas coisas comecem a fazer sentido comer e outras não. Exatamente. Exatamente. Aqui em Santo Amaro, quando Santo Amaro era um município independente, né, da Uhum. capital, se comia a comida tradicional, o petisco tradicional é a formiga tanajura, né, que É a pegava para farofa. fritar. Uhum. Não a farofa, mas você pegava e fritava e comia como se fosse amendoim. Olha, Aliás, amendoim que também é uma coisa que os paulistanos gostam muito de comer, né? bastante, eu sou um deles. Já que nós estamos falando sobre isso, o que você pensa sobre a relação humana com o ato de comer? Geralmente as pessoas associam comida com sobrevivência, né? E aí falam que as pessoas comem aquilo que está disponível, Uhum. mas não é só isso, né? Porque a comida entra, a alimentação entra na cultura, ou as pessoas colocam ela, levando em consideração não só os fatores geográficos, né? O lugar onde você está, mas a própria produção da sociedade, a própria forma como a sociedade se organiza. Então, como eu falei, aqui a gente não come cachorro, né? Então, o cachorro não é visto como um alimento. Logo, ele não vai participar da comida, né, da alimentação. Mas outras coisas irão fazer parte. E quando elas começam a fazer parte, elas fazem parte do rito mesmo, dos rituais, porque a gente, mais uma vez, a gente considera hoje que a alimentação é parte para a sobrevivência. O pessoal, os monstrões, o pessoal que vai para academia, come Uhum. para ter nutriente. Bom, Uhum. comida não é só nutriente. Comida tem lugar. A gente não come peru todo dia, né? A gente não come bacalhau todo dia. Porque é caro. Não, não é porque é caro. É porque tem um espaço do ano específico para comer bacalhau, o ritual para comer o peru, Uhum. que está dentro das festas, né? Das festas cristãs. E tem outras comidas que você come dentro dos próprios espaços rituais que você tem na sua vida familiar, né? De amigos. Por exemplo, vai para o bar, o que você come no bar? Aquele petisquinho, né? Exatamente. O que você oferece no domingo para a família? Se é que o domingo é um dia especial para se comer em família. Eu gosto muito do que você falou, né? Porque enquanto você falava, me veio a palavra muito forte de tradição, né? Então, existem tradições, existe também as estações do ano, onde que certo tipo de alimento, por exemplo, existe um boom de produção de peru para o Natal, de aves natalinas. E é só produzido naquele tempo, naquele ano, porque faz sentido aquilo, né? A população brasileira não é acostumada a comer, por exemplo, um pernil inteiro ou um peru em maio ou em fevereiro, né? A menos que ainda tenha do Natal barato. Exatamente. Exatamente. A gente percebe que mais do que sobreviver, a alimentação ela tem um lugar específico e que vai envolver a cadeia produtiva, né? No Uhum, caso do Brasil, a gente não come peru sempre, então, evidentemente, quem produz peru não vai produzir peru todo dia. Isso vai mexer com a cadeia produtiva mesmo da alimentação. uhum. E a gente falou, né, sobre isso, né, sobre a relação humana com o ato de comer, falando sobre a tradição, falando sobre, né, é, o que faz sentido comer naquele momento do ano.
Mas eu queria também trazer para esse tópico a experiência que nós temos quando comemos, sabe? Você falou sobre o instinto de sobrevivência. O ser humano ele aprendeu isso de uma maneira não muito boa, né? Porque talvez comer uma coisa que tem veneno tirou a vida de muitos no passado. Mas, sabe, eu gostaria, recentemente eu tenho feito muitos pratos, tanto nacionais como de fora, e eu gostaria que muitas pessoas, vamos colocar, da periferia, da quebrada, pudessem ter a mesma experiência, sabe? De provar o amargo com o doce, o azedo, ter essa experiência gastronômica também. Você acha que isso acontece dentro da região periférica de São Paulo? É, sim, não, acontece. Assim, é, o corpo é educado, né? E a gente aprende pela experiência. Então, e esse aprendizado é interiorizado e é inconsciente. Então, quando eu como, eu sei distinguir sabores. Eu Uhum, posso, e aí eu vou selecionar aqueles que eu gosto, que já estão selecionados culturalmente e por mim mesmo, aqueles que eu gosto e aqueles que eu não gosto. Essa experiência ela existe. Sim, é uma experiência diária. Porque quando você vai comer, você sabe o gosto das coisas, você lembra do sabor. Então, essas uhum, combinações as pessoas elas sabem fazer. Eu acho que talvez o que a gente existe essa questão da globalização, né? A ideia de que as pessoas precisam necessariamente experimentar tudo para não ficar de fora deste mundo onde tudo é possível. uhum. Né? Por que eles não têm uma experiência, por que na periferia não há uma experiência gastronômica? Não há uma experiência gastronômica porque essa ideia de gastronomia não é nossa, né? Ela é localizada, ela faz parte do mercado mesmo da alimentação, dos Uhum, restaurantes. Mas, caindo disso, toda alimentação é uma experiência gastronômica, porque eu sinto o gosto e eu digo eu quero ou não quero. uhum, Talvez as pessoas devessem experimentar mais coisas para ter uma maior riqueza de sabores na boca, maior conhecimento do do sabor e paladar. poder fazer outras combinações possíveis, né? Uhum. Poder experimentar. Isso é interessante mesmo, de fato. Você poder dar essa possibilidade às pessoas aumentarem o arcabouço de conhecimento do paladar e assim poder experimentar e misturar coisas que antes elas não experimentariam. Inclusive tem uma pergunta aqui que é sobre isso, né? Eu tava conversando com um amigo, com pessoas e eles me ajudaram a fazer essas perguntas, né? Que ele falou, olha, eu gostaria muito de poder tentar algo diferente, sabe? Tipo, como eu posso romper a minha insegurança de tentar algo diferente? Porque, como você disse, a gastronomia, ela existe, ela está em todo lugar. Só que você está conseguir entender ali que o simples ato de comer um arroz e feijão é a comida brasileira, é a cozinha brasileira, né? E valorizar isso para dentro de casa, no Brasil e para o mundo. Essa é a cozinha brasileira, essa é a gastronomia brasileira. Mas a gente também pode comer algo diferente, como romper essa insegurança. Então, eu acho, eu acho que as pessoas devem, acho que primeiro experimentar o Brasil, né? Isso. Eu acho que o Brasil não é só arroz. O Brasil é arroz e feijão, mas é interessante pensar nisso, né? Porque você pode fazer infinitos pratos com arroz e feijão. Não é só o Sim. arroz cozido e o feijão, Isso. né? Aham. Ensopado. Por exemplo, aonde? No Acre, você tem o quibe de arroz, que é basicamente o arroz. E aí isso é interessante, porque é o arroz não é pior qualidade, mas uma qualidade inferior, porque ele vem quebrado. Uhum. Então as pessoas pegam esse arroz quebrado, cozinha até ficar bem empapado, Uhum. amassa e aí coloca carne moída, assim, de recheio. Bom, Olha. é uma forma de você pensar Sim. um novo sabor do arroz, olhando para o próprio Brasil. Eu acho que as Uhum. pessoas têm, eu acho que isso é muito.
eu acho que o que as pessoas têm, eu acho que não é nem medo, eu acho que tem uma questão de talvez as pessoas não entendam, elas entendem, mas eu digo assim, é preciso romper uma ideia de que a comida ela é aquilo que a gente aqui a comida é o prato, Uhum. né? O prato ele tem a sua matéria-prima e essa matéria-prima que tem um sabor que você gosta pode ganhar outros sabores dependendo do jeito que você faz, Com né? certeza, Então com certeza. faz a salada do arroz, faz a salada do feijão, experimenta um outro legume ao invés de feijão para cozinhar e a gente tem bastante legume, Aham. E ainda né? mais falando do feijão, existe diferentes tipos de feijão no Brasil, né? O feijão branco, o feijão furadinho, o carioca, o feijão preto, o feijão de corda. Meu, é inúmeros, né? E falando sobre isso que você Exatamente. falou lá do Acre, recentemente eu tive uma experiência, eu sempre quis comer acarajé, sempre, sempre, sempre. E eu tava esperando ir para Salvador para comer, comer acarajé. Mas veio o coronavírus, aí muitos planos, né, deixaram de acontecer. E então, recentemente eu fui e pedi um acarajé. Eu moro aqui próximo do Paraisópolis. Eu comprei um acarajé vindo do Paraisópolis. E quando eu comi, né, para quem não conhece o acarajé, né, a massa dele ali, ele é feito com tutu de feijão, né? Eles colocam feijão branco dentro de um pilão, eles, né, pilam aqui o feijão branco, criam uma massa e depois eles fritam isso no óleo de dendê. E aí tem o vatapá, né, e o camarão, camarão dentro. Gente, quando eu dei, Felipe, quando eu dei a primeira mordida, eu nunca tinha comido, mas ele me levou. Eu senti como que aquela mordida me tivesse me levado para um porto, sabe? De uma região com porto, que é diferente de praia, né? E não é o camarão da praia ali com limão. É aquele, se sabe, quando você está em um porto, você vê um pouco de ferrugem e os barcos. Né? Eu me senti nisso, sabe? E eu gostaria de que mais pessoas tivessem essa experiência, porque eu tenho 26 anos e foi semana passada que eu dei a primeira mordida no acarajé, Uhum. né? Algo 100% brasileiro, né? Com grande influência da cozinha africana. Exatamente. É interessante, né? Porque mobiliza a comida, ela mobiliza a história, né? Ela mobiliza uma visão de mundo. Quer dizer, você não conhece, você nunca tinha comido, você nunca tinha sentido o sabor, mas você sabia os ingredientes Uhum, e todos os ingredientes te levaram para um lugar que você imagina. São sabores que você associa a lugares e coisas. É isso uhum, que é legal, porque tem às vezes você come uma coisa que é muito distinto e você fica confuso. E outros sabores te levam a lugares. Por causa disso mesmo, eu acho que o paladar é familiar, por mais que você nunca tenha comido, uhum, né? Soa familiar. Você uhum. sente que você está comendo um pouco da história do Brasil. Eu acho isso incrível, eu acho isso incrível. A comida tem história, a alimentação, como você disse, a comida, né, o alimento, ele é mais do que um instinto de sobrevivência. Eu gostei muito disso, porque o que ele representa, o que ele traz, o que ele nutre, o que ele te move, né? E ele conta a história também, né? A gente falou sobre a história daquele prato, da tradição, ou nos leva para um lugar com uma, né, numa experiência no paladar. E muitas vezes ele pode até atravessar o tempo, né? Você tem um prato que você comia na infância que era preparado pela sua avó e você você não consegue comer mais porque tristemente talvez ela tenha falecido e tipo ninguém consegue chegar naquele ponto. E se por acaso alguma vez na sua vida você comer e tiver parecido, isso vai te trazer uma energia, né? Aquele arrepio. É muito É, especial. não, é exatamente isso. A gente tem uma relação mais intensa do que a gente acha que é, né? Não é só.
E eu digo assim, não só da comida da tradição, mas a própria comida que a gente come diariamente, coxinha, risole, hambúrguer, churros, tudo isso é, não pode ser menosprezado, porque faz parte, Com né? certeza. Picolé, um geladinho, Uhum. quanta É. lembrança traz. E Então, é, não dá para menosprezar nada disso, né? Nem a pipoca, enfim. Pé de exatamente. moleque, filho. Aí é se deixar tempo eu tô vendo que isso tá te trazendo várias coisas da sua infância, né? Tô vendo picolé, geladinho, ô família aí. Exatamente. Você tem uma relação com a alimentação que é é, mais do que comer, né? Ela é individual, mas ela também é coletiva, porque eu posso falar isso para alguém e a pessoa vai falar, eu tenho a mesma sensação, eu não sei o quê, onde você morou? E aí você vai observando que elas estão em mundos muito próximos, né? Elas podem estar distantes, mas elas são socioeconomicamente próximas, elas Uhum, têm descendências muito próximas. Então você vai vendo como isso vai uhum. passando, né? Como a experiência do comer, ela também ela não é tradicional no sentido de ter tradição, mas ela vem junto, ela é carregada na bagagem, não só familiar, mas também da sociedade como um todo. Pegando esse gancho que você falou, isso me faz pensar que ela tem o poder de unir pessoas, né? Tem, você tem é, no cotidiano, né? Tanto no cotidiano, no bar, no Nas bar não, celebrações. no bazar que você, exatamente, no bazar que você vai comprar o colher do seu amigo, até o Natal, o Ano Novo, o aniversário, Uhum. O né? Faz carnaval, por que não? Toda celebração tem um momento que você para comer. exatamente, exatamente. Aquele E é sempre a mesma churrasquinho. comida. E é sempre a mesma comida, é muito difícil ser uma comida diferente, né? Senão não é Natal, senão não é Páscoa, senão não é não sei o quê. Exatamente. Eu gosto disso, né? Eu gosto de. é, por mais que em um mundo globalizado, agora com o Covid, onde que as pessoas estão mais separadas, a gente já vinha por um processo onde as pessoas estavam ficando mais distantes umas das outras, né? Devido à correria do dia a dia, muitas pessoas trabalham, eu digo assim, no geral, mas a galera da periferia tem muita gente que demora muito tempo para sair de casa até o trabalho, para sair do trabalho para a faculdade, da faculdade para casa e dormir, sei lá, 5 6 horas. Então, isso acaba afastando as pessoas dos seus lares, das pessoas que elas amam no dia a dia. Mas a comida, ela tem esse poder de trazer, né, essas pessoas para uma de frente com a outra, sabe? Tipo, esse momento de celebração. Eu gosto muito desse aspecto que um simples alimento pode, né, fazer com nós, né? Mas é que veja que interessante. Nesses momentos também de afastamento, a gente também cria relação com a comida. Então, é o salgadinho, é a pipoca doce, é a pururuca. Você O vai criando milho. lá, você vai comendo e você vai vendo a história da sua vida sendo contada por isso. E aí, quando você for comer milho, você vai lembrar de fazer isso. Compra pururuca por causa disso. Então, você tem isso. Então, não é aquilo que é moderno, isso que é interessante, né? A própria indústria também te ajuda a criar tradição nesse Exatamente. processo, né? E já que você colocou a indústria aí no, na roda, num tópico para a gente poder conversar, eu vou trazer uma experiência de um amigo meu, tá bom? E tem a ver um pouco da indústria, tem a ver com esse mundo de tecnologia, de aplicativo, e vou compartilhar, tá bom? Eu vou ler aqui para nós. Então, um amigo, durante o período da quarentena, precisou trabalhar como entregador de comida de aplicativo. Ele saía todos os dias de bicicletas de Osasco para fazer entregas em bairros como lá no Itaim, em Moema, nos Jardins, nesses bairros.
Por quê? Porque lá disse para mim que tem mais chamadas, né? Ele não ficava, o intervalo de uma chamada para outra era muito menor do que qualquer outra região. Ele me relatou que muitas vezes estava cansado e com fome, e mesmo sem ver o que tinha dentro da embalagem que ele carregava dentro da bag, ele sentia o cheiro e pensava: aqui tem orégano, aqui tem tomilho, esse é sushi, esse aqui é pizza. Algum tempo depois, ele e sua namorada pediu comida pelo aplicativo, na quebrada mesmo. Ele disse que foi a primeira vez que a comida que ele comprou tinha o cheiro da comida que ele entregava no Itaim ou em Moema. Ele ficou feliz pelo cheiro, mas pensando como seria o sabor da comida que ele entregava. Pensando nesse relato que eu acabei de compartilhar com vocês e com você, Felipe, podemos pensar que a comida ela é elitista? Não, não dá para negar que não seja, né? Ela é elitista. É, talvez não a alimentação em si, mas aquilo que as classes se propõem a comer e aquilo que lhes é oferecido, né? Uhum, Então você tem, sei lá, nunca comi lagosta. Provavelmente alguém que tem dinheiro deve ter comido lagosta, né? Não, não vou em restaurante. Provavelmente alguém que tem dinheiro vai no restaurante. Mas não é qualquer restaurante, é do chefe X. Então, uhum, a comida em si, ela não é, mas aquilo que se oferece e que se procura, com certeza, né? É, talvez a pandemia tenha mostrado que, é, como você colocou no relato, que as pessoas comem as mesmas coisas, né? uhum, Há um espectro ali da alimentação que é comum para todo mundo, uhum, mas há coisas que só os pobres comem, e aí, um classista mesmo para falar, né? Só os pobres comem, só os ricos comem, mas você tem uma área cinza ali que todo mundo come. Evidentemente, nessa área cinza depende, né? Por exemplo, você não vai. Uma pessoa rica provavelmente não vai comer uma macarronada direto da panela. Vai estar no prato X, entendeu? Vai estar no momento, vai estar, o ritual vai ser diferente, a louça escolhida vai ser diferente. uhum. Mas você tem uma parte que não é elitista, mas você tem uma outra parte das comidas e como elas são servidas. Eu acho que mais do que a própria alimentação, porque realmente tem coisas que são bem caras, né? E quem Uhum. não tem dinheiro não pode comprar. E talvez isso sirva para criar status. Então eu posso comprar a lagosta, você não pode, então eu vou comer a lagosta porque ela me dá status, né? É uma Exatamente isso. forma de me mostrar pro outro aquilo que eu sou. Isso acontece em qualquer elite no mundo. Mas falando sobre a elite paulistana, e do Brasil, ele tem muito disso que você falou, né? É o status, né? Tipo, isso é oferecido para as pessoas eu não gosto de falar muito assim, mas das pessoas de classe AA, né? Então, trazendo isso para alimento, né? Eu sei que existem coisas que são raras e essas coisas são pouco produzido, então o preço é lá em cima. Mas existem coisas que o pessoal, a gente da periferia, que a gente pode ter acesso, mas por essa escolha do elitismo, a gente não tem acesso. Eu acho, por exemplo, trazendo nomes, né, para esses ingredientes, o limão siciliano. Eu amo o limão Tahiti, né? Ele é muito bom. Mas assim, o preço desse limão, o limão Tahiti, que é o que a gente come normalmente, vamos supor, 1 quilo, 1,99 a 3,99. O limão siciliano, ele pode chegar a R$ 2 a unidade e o quilo a R$ 18, a 16.
Ele traz um sabor diferente, ele é muito bom, a gente aproveita cada pedacinho dele. Eu digo a gente como a gente, porque se a gente pode comprar 1 quilo de limão siciliano e não fazer falta, então beleza, você tá bem. Agora, quando eu vou comprar um limão siciliano para fazer um prato específico, para pegar aquela característica daquele limão, eu tenho que comprar um ou dois e fazendo as contas, entendeu? Mas isso serve tanto para o avocado, que é aquele abacate menorzinho, uma semente de cardamomo, sabe? Coisas que são pequenos detalhes que quando você experimenta um prato com ou sem, você sente a diferença. Aí você fala, ah, mas é caro, então para que se preocupar com isso? Eu me preocupo porque eu quero que as pessoas tenham acesso. A comida, ela vem da terra, sabe? Não devia ser uma coisa que é, ser usada para status, sabe? Sobre segregação de pessoas. Bom, se você eu deixar, eu vou falando muito sobre isso. Não, pensando no limão, é interessante observar, porque aqui é caro, no estrangeiro não é. Então, o É. limão comum lá é o limão siciliano. E é barato. Então, é, veja como depende também, né? Da onde se fala. E porque se fala e como a alimentação também é usada para diferença social, e depende. Porque uma coisa que pode Uhum. ser muito comum aqui pode não ser em outro lugar. Eu duvido que uma pessoa rica, por exemplo, não utilize o arroz e feijão, não utilize a coxinha para criar um status de diferença com alguém em outro lugar para se sentir melhor. Falar assim, eu sou brasileiro, nós temos isso e aquilo. Com certeza. Ela faz, né? Então depende. Assim, ne- a sociedade ela é profundamente desigual, né? Então a gente talvez seja preciso criar estratégias para que você tenha acesso a essas coisas, né? Eu não posso comer limão siciliano todo dia, mas eu posso comer uma vez. Uhum. Beleza. E aí, olha só que interessante. Eu não posso, quer dizer, eu vou comprar um limão siciliano. Aí eu não vou comprar mais, porque eu não tenho mais dinheiro. Como é que eu vou usar, maximizar esse limão? E aí tem inúmeras possibilidades. Por exemplo, você pode usar o limão, o suco do limão, e você pode guardar a casca. Então você pega essa casca, você com o bagaço junto, né? Você espremeu o limão, sobrou só o bagaço, igual a laranja, né? Sobrou só aquela casca. Uhum. Com a casca e o bagaço. Passa sal e guarda na geladeira. Sabe? Uhum. Bota o vinagre, bota vinagre, ou bota o suco do outro limão mais barato, que depois você pode usar essa casca para temperar carne, para colocar no. Fazer Como, marinada. como Uhum. tempero mesmo, exatamente. É uma maneira de. Aí Não vai comer todo dia, né? Mas sim, é uma maneira que a gente fala, né, muito na cozinha, de que a gente tudo usa e tudo que usamos a gente reaproveitamos, né? Não é só, tem muito, o Brasil é um dos maiores produtores de alimento e um dos maiores países que desperdiçam comida. Talo de cenoura, talo de outras vegetais são descartados como, mas não, gente, aquilo tem muito nutriente, a gente pode colocar no caldo, a gente pode colocar na marinada, traz um sabor diferente, né? exatamente. Mas veja, por outro lado, isso também é da tradição. Não Hum, comer. Não, eu sim. não vou comer o negócio, eu não vou comer a casca, eu não vou comer o talo da beterraba, as folhas da cenoura. Faz parte. Então, talvez se ensinar a fazer isso, as pessoas façam. É claro que a Uhum. gente não pode ensinar, porque assim, a gente também não pode ensinar uma coisa que a pessoa olha e acha bobagem, tolice, eu não vou fazer isso. Tem que ser alguma coisa que. E nem que pareça comida de resto, né? Porque tem essa imagem. Às vezes as pessoas produzem alimentação, esse tipo, Uhum. aproveitando, mas tudo só como se fosse uma comida de resto. Né? Aham. Para você que é pobre, não tem o que comer, você faz esse amontoado de resto aqui, você Uhum. come. Não, você precisa também fazer esse esforço é, de criar pratos que sejam de fato não só acessíveis, mas também que tenham sentido para as pessoas comerem. Sim.
É engraçado o que você estava falando, que, por exemplo, vamos pegar aqui a famosa base francesa, o Maripois. Ele é composto por cebola, alho, salsão e alho poró, se você quiser adicionar. Você vai pegar esses ingredientes, fazer cortes grossos dele e colocar para cozinhar. Você faz um caldo. O que que você faz com esse caldo ou um fundo? Você vai utilizar para preparar um arroz ou a marinada ou de uma carne ou qualquer outra coisa. Então você está reaproveitando da água de cozimento. Os legumes que foram cozidos você pode reutilizar ele para fazer qualquer outro prato, sabe? Então aqui existe muito forte. Eu acho que isso também tem a ver com uma pergunta que eu quero fazer para você, que é, deixa eu ver aqui. Como que a gente pode ajudar a autoestima de quem mora na periferia, né? Como a comida pode ajudar a autoestima de quem mora na periferia? Eu acho, boa pergunta. Boa também. Eu acho que depende. Você diz autoestima da pessoa, claro que é da pessoa, mas digo assim, para ela se sentir melhor ou para ela crescer como uma, né, na vida? Porque Nos assim, dois sentidos. é, eu acho que a gente precisa parar de olhar, eu acho que isso todo mundo, parar de olhar a comida, a nossa comida, como se ela fosse sinal daquilo que nós somos socioeconomicamente. Como assim? Então, eu só como arroz, feijão e bife, né? Eu queria comer outra coisa. Eu não quero essa comida porque eu só como isso. Não, a gente precisa olhar que a comida, ela quer dizer, não a comida só como alimento, mas a comida como a comida, o prato, ele é a sua história sendo contada. Sim. Então, cada vez que você menospreza o prato, você está menosprezando a sua própria história. Então, eu acho que a gente precisa sim fazer isso. Eu acho e tem espaço, porque arroz e feijão é uma comida riquíssima. A gente também não pode deixar de ou menosprezar a comida do outro, Sim. né? Porque as pessoas têm tradições diferentes e você vive perto de uma pessoa que tem uma tradição diferente da sua. Então, em vez de menosprezar, por que que não tenta conhecer? Por que que não enriquece a partir daí? Uhum. Porque, assim, a alimentação brasileira, por mais pobre que a pessoa seja, ela é sempre muito rica, ela é sempre muito variada, Uhum. né? Não é em todo lugar que você vai ter uma feira todo dia para ir, né? Uhum. Para comprar, embora a gente compre sempre a mesma coisa, né? Mas você pode comprar mais do que tomate e cebola para fazer salada. Você pode comprar outras coisas que você conhece. Agrião, escarola. Escarola é uma coisa que sinceramente, eu acho que isso é uma coisa que ninguém conhecia e que entra o Rabanete. prato do brasileiro, né? Rabanete, Uhum. que é uma coisa bem sem gosto, né? Vamos dar uma combinada aqui. Eu gosto. Eu não posso falar. Não. É, é igual nabo, é uma coisa meio. Mas veja, tem. Se tem, por que não come? E é barato, eu acho que talvez as pessoas façam essa associação e essa associação não é boa, né? Entre o que é barato é ruim, o que é caro é bom. Isso Uhum. não é verdade, porque se você for para o estrangeiro, um tomate vai ser o olho da cara, uma fruta vai ser caríssimo. Uma banana que você tirava do pé da casa da sua avó, sabe assim? Sim. Que você Coreia do encontra Sul na é um rua. exemplo disso. Então, eu acho que é isso. As pessoas precisam de fato olhar para a comida como outra coisa que Uhum. não aquilo que elas são, né? Porque elas de fato elas almejam alguma coisa mais do que elas têm. Uhum. Mas veja, quando você chegar nesse outro lugar, você vai levar com você todas as outras coisas. Você, né? Todo o seu percurso e parte do seu percurso é essa alimentação. Então, valorizar é importante. Valorizar a si mesmo, aquilo que você é e aquilo que você come. Né? Eu tô comendo isso, mas eu queria estar comendo tal coisa. Beleza. Aproveita Uhum. isso e faz o melhor disso, porque aí depois Uhum. você vai lembrar que você estava comendo aquilo e agora você está comendo outra coisa que você gosta, que talvez você nem goste de Uhum. verdade, né? Que aí É, entra na questão do status. eu
pegando por essa ponta, assim, né, da autoestima e o que você trouxe, de que ela conta a história de quem você é, e se você menospreza a comida que você está comendo, você está menosprezando você. Muitas vezes existe um ego, né? Então, se no meu prato não tiver um bife, eu estou passando necessidade. Se eu comer ovo, eu estou passando necessidade. Se só tem frango, eu estou passando necessidade. A gente estamos vivendo um momento no Brasil aonde é, o Brasil passou a ter fome novamente, miséria, sabe? E a gente precisa quebrar esses paradigmas que, beleza, o quilo da carne está muito caro. Os mercados estão colocando aquele protetor para quando você sair do mercado e apitar nas carnes. Então, eu sei que não é brincadeira, eu sei que é um tópico bem sensível, né, pra gente. Mas a gente precisa perder esse ego para a gente, né, não deixar de comer coisa boa, de qualidade, que vai trazer nutrientes, sabor, mas não vai ser a carne vermelha, não vai ser o bife, entende? A gente pode explorar isso, né, essa conversa, nosso bate-papo, eu queria que a gente chegasse nesse ponto para a gente poder falar para vocês, né, que estão em casa, que se por acaso vocês pensarem assim, se não tiver uma carne, você está passando fome, você pode experimentar outras coisas. Eu sei que não é o ideal. Não, a gente é brasileiro, a gente vive numa terra onde é, é, tudo aqui você pode plantar que vai dar certo, mas que precisamente não existe uma ajuda, né, para o pequeno produtor, talvez plantar, vamos supor, a gente falou sobre limão siciliano aqui, que ele, ó, toma aqui esse incentivo fiscal aqui também para vocês poderem fazer uma grande produção, para esse alimento chegar mais barato, até mesmo a carne, por que não? A gente falou sobre algumas aves que só tem no Natal, por exemplo, ou o próprio bacalhau. Gente, a gente tem uma terra cheia, rica, próspera, então a gente não pode se limitar só em uma coisa e fazer com que isso seja a nossa maldição, sabe? Então a gente precisa descer o ego e isso vai nos ajudar a ter uma autoestima para continuar sendo o que nós somos, a gente ser vencedores, ser brasileiros, né? Não sei se você concorda. Não, eu concordo, assim, eu acho que tem uma dimensão dessa discussão que não somos nós que resolvemos, né? O preço da carne não é uma culpa nossa, Sim, né? E isso a gente não pode deixar com que isso seja um problema é um problema para a gente e a gente precisa reverter isso, mas isso não pode ser é, tratado de maneira leviana, que menospreze o resto, hein? Mais uma vez, olha o resto. Que despreze o restante da alimentação, porque veja, você falou em ovo, né? A gente come no Brasil ovo cozido, ovo frito. Mas há uma infinidade de formas, uma infinidade não, umas três, quatro formas de fazer o ovo, né? Que não leva muita coisa, não é que é água e uma panela, né? Ou pochê, você pode fazer omelete, você pode fazer, qual é o nome do outro ovo? Omelete, enfim. Tem uma sim, sim, série lá. sim. Sim. Você pode fazer, você não gasta muito, E aonde né? você coloca ele também, né? É claro que às vezes a gente sente que é um sinal de retrocesso, não é porque a gente luta, luta, luta para ter muita coisa e o nosso poder aquisitivo não permite, porque nós estamos em crise. E de fato, isso tem uma dimensão muito difícil. Sim, Então, como pensar até que isso passe e quando isso passar, que isso enriqueça a nossa alimentação? A gente precisa, né? Há muitas formas de fazer os alimentos, estou falando, né? Há muitas formas de fazer. O pessoal compra comida japonesa. O que que é a comida japonesa? É alga com arroz e um peixe cru, né? Não é um menosprezo, assim. Como? Olha só que interessante, como eles trabalham não é melhor nem pior, é uma outra forma de lidar com a alimentação, uma forma que provavelmente a gente não pensaria.
né? Então a gente pode, sim, a partir daquilo que a gente tem, repensar formas de produzir. Eu acho que, por exemplo, o MasterChef trouxe, eu acho que o brasileiro já tinha, mas eu acho que o MasterChef acabou trazendo também essa vontade das pessoas quererem cozinhar, né? E olharem os pratos de um jeito diferente. Então, veja, isso é uma coisa positiva. Com Você certeza. produzir. E aí você olha chefes estrangeiros lidando muito bem com a comida brasileira. E Uhum. querendo trabalhar com a comida brasileira. Isso que é Uhum. legal. De múltiplas formas. Não, Exatamente. Isso também essa autoestima tá ligada com o medo e o medo da pessoa tentar algo novo é o medo de muito brasileiro ter de entrar dentro de uma cozinha e fritar um ovo, por exemplo, ou preparar um arroz. Eu tô falando de coisas simples, mas pode ser outras coisas mais. Eu lembro que a minha vontade de entrar na cozinha foi despertada lá em 2014, no MasterChef. Eu era adolescente ainda. Então foi quando eu falei assim, nossa, posso tentar, eu posso fazer, né? Eu tô vendo que eles erraram, mas isso não é o fim do mundo. E errar faz parte, entendeu? errar faz parte e produz muita coisa, né? Por exemplo, se você for ver as histórias das comidas, o erro é essencial, né? Você tem aquela torta de maçã invertida, Aham. francesa, aquilo foi fruto de um erro. Cookie é erro. Cookies. Petit gâteau é erro. É, o erro surge, traz muita coisa, né? Uhum. E a comida te permite. A comida permite você errar, isso que é interessante. E quando você erra, você muda o sabor, você muda o ponto, você muda. Você está errando, mas você está gerando conhecimento a respeito daquele alimento que você vai consumir. Você pode não estar acostumado e não gostar, mas você gerou um conhecimento a respeito daquele produto Uhum. que você consome tanto. E é engraçado que você pensa em um prato, você pensa em preparar esse prato, você logo pensa em receita. E receita nada mais é do que uma história escrita para conseguir chegar naquele ponto, né? Ó, eu consegui fazer esse prato, vamos colocar aqui, não sei, um risoto. é, eu cheguei nesse resultado por esse caminho. Toma, faz. Mas não significa que esse é o único caminho de se preparar aquele risoto, né? Eu sou professor na educação infantil e eu sempre falo para os alunos, existe mais de uma maneira de você fazer uma coisa, né? A gente aprende lá com eles programação e a gente pega a estrutura do pensamento computacional e eu digo, quando você vai programar uma ação, seja no computador ou seja numa receita, não significa que você precisa fazer a mesma coisa para obter o mesmo resultado, né? Você pode preparar arroz de diferentes formas e ele vai ficar gostoso, né? Exatamente, exatamente. Sabe que o pensamento antropológico tem muita relação com o pensamento computacional. É, porque é exatamente isso. A gente, o mundo, que é uma coisa que o Lévi-Strauss, o antropólogo francês, falava, né? O mundo, ele é formado por elementos limitados, Uhum, fenômenos limitados, e que nós podemos classificar de inúmeras formas, porque eles não têm só uma forma de serem abordados, eles têm várias formas. Então, a uhum, forma com que eu vou classificar o mundo que eu vivo não é necessariamente a forma do outro. Isso eu digo da sociedade. Isso significa que há uma possibilidade, primeiro, de você abordar as coisas, e uma segunda que é de organizar de forma objetiva. E o que vai envolver nessas relações tipos de preparação, tipos de sabor, o que você está sentindo. Por exemplo, eu como uma maçã e eu como, sei lá, uma outra fruta que eu não conheço. Aí eu falo, ai, nossa, são diferentes. Os sabores são parecidos. Então eu vou uhum, classificar elas como a mesma coisa, uhum, como os tipos de maçã. E aí, cientificamente, eles dizem, mas não são dois tipos de maçã, são duas frutas diferentes, são gêneros distintos. Mas não importa, porque você tem uma outra forma de abordar que para o seu uso funciona e não está errado, né? A sim, ciência vai abordar de um jeito, você vai abordar de outro.
pela ciência que o Levi-Strauss chama da ciência a ciência do concreto, que é a ciência do sensível, né? Aquilo que você pode a forma como que o mundo deixa você abordá-lo a partir das ferramentas que você tem. Então é o paladar, a visão, a audição, Uhum. e você vai construindo vai construindo o seu mundo a partir dessas lógicas, né? Eu acho muito incrível, né? Como que uma única coisa, porque é fácil resumir ela a uma palavra, né? Mas é um mundo, né? Que é a comida, alimentação e a forma como você falou, né? A gente separa ela ou distingue ela, pode ser segundo a experiência de mundo de cada um, né? De cada indivíduo ou e coletivo como sociedade e região. Não chegaria ao indivíduo, à sociedade sim, né? Porque aí a gente tá falando, porque eu não chego ao indivíduo porque eu trabalho com a questão da sociedade, né? Eu não lido com as questões dos indivíduos. Mas, de fato, você tem essa possibilidade que também é acumulativa. Então, você nunca está distante da sua tradição, mas você sempre pode trazer coisa nova, uma nova forma de organização, de produção, sem fugir. E talvez as pessoas também tenham esse medo. O Brasil é muito bairrista, né? Os estados brasileiros são muito bairristas. Então, tem um Uhum, carioca, tem a comida paulista, tem a comida baiana, tem a comida do pernambucano, tem a comida amazonense. E se você bota um negócio fora do lugar ali, né, uhum, já dá uma uhum, encrenca. Né? Se uhum, você faz um cuscuz de um jeito, você faz um cuscuz de outro, não, estragou o cuscuz, não sei o quê. Né? uhum. Também é preciso parar com essa frescura, porque aí eu acho que é frescura mesmo. Né? Esse bairrismo, né? Precisa preservar. Quem sabe, eu preciso preservar a comida. Uhum. É importante você saber que você tem vários tipos de fazer. Né? Exatamente. Você tem os mais comuns e os menos comuns. Mas Uhum. comida não e aí, essa é a opinião, né? Comida não sabe, uma múmia de sabe, 3.000 anos, não é Que é assim, igual deve ao ser Brasil desse e jeito e Egito. ponto. Se fosse assim, nós Uhum. comeríamos a mesma coisa sempre, né? Você pega isso, por exemplo, vamos falar de região, né? Você vai ali em cima e você encontra no Brasil, você em diversas regiões, tanto do norte quanto do nordeste, o baião de dois. E lá em cima, cada lugar prepara ele de uma maneira diferente. E tipo, não, a minha maneira é certa, a minha maneira. Não, na sua não é certa, a minha que é. Mas só que aí você pega, você sai de lá e você vem pro sul mesmo, e aí você tem uma grande população que trabalha em volta das rodovias, né? Que temos os caminhoneiros. E de lá veio o arroz carreteiro, que eu sei que é diferente, eu sei, pode falar, se né, o canal tiver mais grande, pode ter gente comentando, mas o carreteiro é um baião de dois, sabe? Mas, tipo, com nome diferente, com um ingrediente ou outro diferente, mas ele ainda entendeu? Não, Então mas não dá pra dizer que eu não vou comer o baião de dois porque talvez, né, por um preconceito regional, mas você só come com outro nome. mas isso é interessante porque isso o retrato ficou e a história se foi. Como assim? Esse tipo de comida é a comida típica, é uma das comidas típicas do Brasil, em suas variáveis, porque elas são alimentações que são feitas numa mesma panela, com uma série Isso, de produtos que são muito próximos, geralmente são carnes secas, defumadas, isso. você junta com coisas que você encontra aqui e ali, porque isso é comida de viajante. E o Brasil se faz assim. Então teve os bandeirantes, você teve lá no sul o pessoal que ia vender o charque, você tinha no Nordeste outras formas de trabalho que demandavam você sair, você se deslocar de um lugar para o outro. Uhum. Isso em caminhão não, né? Agora em caminhão, mas antes, né? Em carro de boi, ou a pé, você tinha, então, é uma alimentação que
que têm uma mesma raiz, são alimentações com a mesma raiz. Então a gente pode dizer que que é uma alimentação que tem distinções de uma região para aquilo que marcou em determinada região. Foi este prato, foi Uhum. aquele prato, foi este prato. Uhum. Mas eles estão na mesma raiz de um mesmo prato, que é o prato do viajante, Sim. né? Então, isso, por isso que é importante também conhecer a história, né, do que você está comendo. E para conhecer a história, você não precisa necessariamente ir para a biblioteca, pegar um livro. Não é isso, não é fazer uma faculdade. Uhum. É olhar para em volta, é olhar para o seu passado, olhar para a história dos seus pais, dos seus avós, e você vai perceber que, que tem história, que o prato tem história, né? Mas isso, mas tem essas brigas, né, que são bobagem. Que as pessoas deveriam parar com isso e comer, porque comer é legal. Comer é bom, Claro, para de comer é brigar e bom. come. É, Sabe? gente, vamos Para de parar brigar de e brigar. come. O importante é a gente reconhecer de que o nosso país, ele é extremamente rico em cultura, em sabor e em gastronomia, né? Eu tenho uma admiração pelo Alex Atala, né? Ele foi um dos brasileiros que levou a cozinha brasileira pro mundo, mostrou, né? Inclusive, eu acho que o impacto foi mais forte dentro do Brasil do que fora, né? Porque tem ali muitos alimentos que ele serve, de que ele traz como uma experiência única para quem está comendo uma refeição que ele preparou, que se você fosse vendo por essas brigas regionais, a gente nunca comeria, né? Olha o que nós estamos perdendo quando a gente se limita a essas briguinhas, né? É, é uma coisa que não faz muito sentido. E aí, mas o importante é que aqui a gente pode comer tudo isso. Exatamente. Sem Muito, problema. muito obrigado, Felipe. A gente começou falando sobre, é, né, sobre o que a comida é, ou sobre o que a comida representa. Eu pude absorver muito de que a nossa conversa, né, mostrou que sim, a comida ela conta histórias, sim, a comida ela traz pra gente muito mais do que o instinto de sobrevivência, né? Do que a gente só come para sobreviver. A comida ela teve esse papel há milhares de anos atrás, mas hoje ela é diferente. Não tem como a gente ficou aqui, né, um bom tempo conversando, e se a gente for continuar conversando, a gente pode conversar um dia inteiro, né? Porque aborda muita coisa. A gente procurou deixar essa conversa centrada e voltada, né, para a região periférica de São Paulo, mas você vê que é impossível, né? Porque dentro das periferias vieram milhões de pessoas de lugares diferentes, tanto do Brasil quanto do mundo. Então, essa comida que é servida hoje em todos os lugares, né, do Brasil, ela conta história e o que eu aprendi hoje na nossa conversa é de que eu não posso limitar a minha experiência de provar um prato novo, de tentar fazer algo novo, é, por um preconceito, talvez religioso, talvez regional, né? E muito obrigado, muito obrigado. Eu acredito que a gente é, essa conversa não significa que tudo que a gente está falando aqui seja 100% verdade, porque nada é 100% verdade. Essa é a nossa história, a experiência de vida que a gente teve até agora. E amanhã ou um ano daqui para frente a gente pode pensar diferente, e tudo bem, né? Não tem problema. Exatamente. É isso mesmo, eu que agradeço. Muito feliz com a conversa. Um papo rico. E Bem eu, rico. é, eu tenho a gente está fazendo essa entrevista, né, num formato, é, como eu posso dizer, à distância, online, mas eu gostaria de falar, né, que o Felipe, nós temos uma amiga em comum, né, Felipe? E então, em uma outra oportunidade, a gente pode trazer um outro tópico aqui, trazendo como uma reflexão sobre a ciência social envolvendo a comida e, e aí a gente vai fazer presencial. Então aí o Felipe vai poder
comer alguma coisa que eu preparar, ou a gente pode preparar algo junto, porque eu sei que o Felipe ele manda muito bem na cozinha e dando um spoiler ali, né? Mais ou Com menos, mais ou menos. você trabalha muito bem com massas, né? Mas que só é ovo e farinha, gente. É muito fácil de fazer. Muito obrigado, Felipe. Muito Eu que obrigado agradeço. mesmo. Ei, E pessoal, se vocês gostaram do papo, tá bom? Podem ficar com a gente. E é isso, tá bom? Tchau. tchau, tchau.